Visão Geral. Oferecimento Ômega Academia. Um jeito saudável de viver a vida. Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem? Por aí, que ótimo, hein? Que ótimo, por aqui está ótimo. Uma feliz semana para todos. Estamos começando a semana e estamos começando mais um programa Visão Geral. Meus amigos, vou entrevistar uma pessoa muito interessante, muito especial hoje. Essa pessoa, ela já ouviu a seguinte frase. O apresentador de um concurso de Miss disse o seguinte: e a vencedora do concurso Miss Campinas é a Aline Vega. Que alegria. Aí ela ouviu do médico: as notícias não são boas, você está com um linfoma. Nossa. Aline, você está grávida, o Igor vem aí. Aline, você está com leucemia, precisa fazer o transplante. Aline, você está curada, viva a vida. Aline Vega, que prazer recebê-la aqui no meu programa Visão Geral. Tudo bem, querida? Fiquei emocionada com essas palavras. Imagina, poxa vida. Obrigada. Eu tive o privilégio de vê-la passando a faixa de Miss Campinas em 2005, quando eu apresentei o Miss Campinas. Você subiu ao palco, já estava com alguns problemas, né, com a doença, mas você, com muita austeridade, com muita determinação, passou a faixa. Não vai chorar no programa, por favor, querida. Você tá tão linda, menina. Que beleza, que ótimo. Demais recebê-la aqui. Vamos contar um pouquinho dessa sua história, que é uma história maravilhosa. Você é um exemplo de alegria, um exemplo de perseverança, de destemor, né? Obrigada. Mas a gente vai sentir aqui, a gente vai conversar com você. E o nosso público, o público de todo o Brasil, tenho certeza que vai se encantar e se sensibilizar, porque hoje você é coordenadora do Promedula no estado de São Paulo. Sim. E é algo tão importante para as pessoas. Mas vamos começar do começo? Vamos. Bom, do começo que eu digo, vamos a partir de Miss Campinas para frente, pode ser? Pode ser. 2004, Miss Campinas. Sim, 2004. Você antes já tinha participado de concursos, Aline? Então, foi assim, eu comecei a minha carreira com 14 anos, né? Trabalhando como modelo, sempre participando de concursos. Mas em 2004 que eu ganhei o título, né? Que foi o momento, assim, que eu posso dizer que foi o auge, né, da minha carreira, né? Onde eu vivi uma vida de status, de glamour. Olha ela aí desfilando, ó que coisa linda essa foto, hein? Mas tem coisas que acontecem na vida da gente que é do dia pra noite, a gente não espera, né? Porque no mesmo ano que eu fui Miss, que começaram os problemas em 2004? Em 2004 mesmo. Então, mas deu pra curtir um pouquinho, né? Deu pra curtir a sensação de ser Miss? Porque Miss, assim, eu não sei, mal comparando, é como um menino que de repente entra num clube de futebol que ele queira, ou que ele quisesse. Então, ele passou a jogar futebol, sonhou a vida toda e entrou na clube. Miss é mais ou menos isso? É a realização de um sonho, com certeza. Eu tinha dois sonhos, né? Ser Paquita, mas não deu certo porque eu nasci morena. Então eu falei, então eu vou tentar ser Miss, quem sabe dá certo. E deu certo, né? E deu muito certo. Eu acho que eu te conheci, inclusive, antes de ser Miss, em programas de televisão. Eu apresentava outros programas de televisão, por meio de uma agência. Que você jogava as bolinhas pra cima, exatamente. Eu participei, sim. Então, porque você ela é levada, porque era uma agência de modelos que levava, tinha um contrato com a televisão. Então, eu realmente te conheci antes. Bom, vamos lá. Deixa eu identificar um pouquinho melhor agora que nós estamos conversando, né? Passou esse primeiro momento aqui da emoção da Aline. A Aline hoje é coordenadora do Promedula no estado de São Paulo. Coordenadora voluntária da ONG Casa, Amor e Vida. Iniciou a carreira de modelo em 97, trabalhou como promotora de eventos, foi eleita Miss Campinas em 2004. Formada em leitura dinâmica integrada, tem especialização em projetos gráficos e arquitetônicos, formação em paisagismo, design luminotécnico e de interiores, especialização em palestra, ela é palestrante, e em programação neurolinguística.
lamentavelmente descobriu o câncer, o linfoma de Hodgkin em 2006. Em 2008 tornou-se mãe do Igor. E em 2012, de novo, um outro câncer, uma leucemia, que lhe obrigou a fazer um transplante de medula. Sim. Você, de qualquer lugar do Brasil, que queira tirar alguma dúvida, porque a Aline, ela passou por todas essas dificuldades, por todos esses momentos difíceis, e com toda certeza ela tem muita coisa para falar. Se de repente você tiver alguma dúvida, utilize aí o nosso WhatsApp, que é o 99918-3131. Não atendemos o telefone, é só o WhatsApp. Aline, curtiu um pouquinho, então? Deu para curtir um pouquinho Semis Campinas? Deu Curtiu. Sim. Fiz bastante trabalho no ano. Assim, os sintomas começaram, né? Que foi coceira. E quase 2 anos depois, né? Que eu já estava praticamente em estado terminal, que foi diagnosticado. Mas até chegar a esse ponto, deu para viajar um pouco. Assim, no último ano que foi mais complicado. Que eu sentia muita fadiga, falta de ar, coceira por todo o corpo. Então, foi assim, importante você falar isso. Os sintomas, acho que né? cada corpo humano reage de uma forma diferente, né? Sim. Mas o seu, por exemplo, era muita coceira no corpo? O linfoma, ele é bem característico com a coceira e com o gânglio, né? O aumento de gânglio no pescoço, na virilha ou na axila. Então é o que eu falo assim, qualquer deformidade que aparecer no corpo da pessoa, para ela procurar ajuda quanto antes. Porque eu só fui fazer essa biópsia quando eu já estava praticamente em estado terminal. Então eu demorei bastante, que eu achei que o gânglio era decorrente da coceira. Você fala em estado terminal, assim, você chegou a se hospitalizar por isso? Sim. Então... Quando eu estava com sintomas, eu procurei um alergologista. Tá. Ele falou assim, Aline, você não estava amarela, né, de doente, você estava azul, né, eu estava muito, muito mal. A falta de ar, eu estava assim, os gânglios, eu tive infiltração bilateral. Então ele afetou os 2 pulmões, eu estava com muita falta de ar, eu praticamente não conseguia respirar, muita fraqueza, já não conseguia andar. Tá. E aí o corpo todo machucado, que eu mesma coçava assim, desesperadamente. Importante dizer que não significa que você esteja com o problema se você tiver glândulos e tal, mas aparecendo, tiver uma alteração, corra atrás, né? Porque isso aí é plenamente curável, como você foi curável. E você foi curável no estado que já estava avançado. Então imagina quem pegar no começo, é muito mais fácil ainda. Aline Vega, quando ela se sentou aqui, ela falou para mim, Alberto, pergunte o que você quiser. Então eu vou perguntar o que eu quiser. E é o seguinte. O que sente uma pessoa quando recebe a informação do médico que está com câncer? Foi um baque muito grande, principalmente porque eu vivi em prol da beleza, né? Uma pessoa extremamente vaidosa, se deparar com uma doença dessa, a primeira preocupação que vem, vai cair meu cabelo? Acho que a preocupação da falta de cabelo é maior do que da doença em si. Então foi um aprendizado muito grande para mim. Eu falei, doutora, tem cura? Ela falou assim, tem, vai depender de você. Eu falei, então se depender de mim, pode ter certeza que eu vou ficar curada. Então foi aquele momento de me olhar no espelho pela primeira vez e enxergar a minha alma. Eu olhei nos olhos e falei assim, chega de se preocupar com o que os outros pensam. A vida é minha, se eu não lutar por ela agora, ninguém vai fazer isso por mim. Chega de se preocupar que os outros tenham dó, que eu vou ficar careca, com um namorado que se ele tá com outro, não importa, é momento assim de ser egoísta e falar, peraí, o que você tá fazendo com você? Por que isso aconteceu? Então foi um momento assim de eu decidir o que eu queria, entre viver ou morrer. E nesse momento eu decidi ser feliz. Então eu quis mostrar para as pessoas essa força que eu tinha, que nem eu mesma acreditava. Então foi aí que eu comecei a fazer tutoriais de lenço. Então cada dia que eu ia a fazer quimioterapia, eu ia com lenços diferentes, sempre arrumada. Porque eu falava assim, eu não quero que ninguém tenha pena de mim. Né? Elas vão ter penas delas mesmas por acharem, né, que, poxa, uma pessoa que está passando por isso está conseguindo vencer. Você fez algum acompanhamento psicológico? Nunca. Não? Nunca. Então, você encontrou forças até para superar todos esses detalhes?
Porque assim... O cabelo caiu normalmente, claro, você fez muita químio, né? Muita quimioterapia. O linfático não tem cirurgia, não é isso? Não. Só que no meu caso foi só quimioterapia. Só que foi linfoma de Hodgkin. Tá. Você fez um bom tempo de quimioterapia. 6 meses. 6 meses? 6 meses de quimioterapia. E aí foi quando você perdeu os cabelos normais, Sim. né? E aí cada dia um lenço e tal, fazia parte do seu composê, né? Você escolhia os lenços. Enfim, você fez de um grande problema, eu não vou dizer uma atração, uma solução, mas você algo que minimizasse isso. Sim, porque eu aprendi muito com isso, né? Que eu falei, se isso está acontecendo, tem que ter um motivo, né? E eu comecei a lidar tudo pelo lado positivo, né? Que eu não tinha por que reclamar. Cabelo cresce, né? Cabelo é o de menos. O que é o cabelo perto da grandiosidade que é a vida? Cabelo não é nada, é só estética. Então foi aquele desapego total do externo e se preocupar com o interno. Então... E você percebe, a pessoa percebe, se você, da forma que você estava agindo, é uma barreira para que as pessoas sentissem pena de você, né? Porque não dá para sentir pena de alguém que está, embora com todo o problema, esbanjando vida. Então, isso aí foi fundamental para você. Foi. Porque eu não queria que ninguém sentisse pena de mim, até que não tinha o porquê. Né? Que eu falo, gente, eu não tenho porquê reclamar. Olha você de lenço. Aquela história, né? Quem foi rei não perde a majestade. Quem foi rainha também não perde. Não. Você continua bonita ali. Enfim. Homenagem que fizeram para mim no shopping Guatemi. Essa foi depois do transplante. Nessa época, aí é o Igor, né? Foi. É o Igor, esse menino que eu tô vendo ali do lado, que daqui a pouquinho, no final do programa, eu vou mostrar. Homenagem do Correio Popular, no Dia das Mães, que eu ganhei 2 vidas em menos de 1 ano. Porque 9 meses depois da cura do linfoma, eu tinha menos de 1% de chance de engravidar. Então, vamos entrar nesse aspecto. Primeiro, enquanto você estava se tratando, o teu relacionamento com o teu namorado continuou normal? Ou você perdeu o namorado também? Você falou que eu podia perguntar tudo. Eu perdi tudo. Eu morava, né? Eu tinha um apartamento, eu fazia faculdade, eu tinha um namorado, eu perdi tudo. A minha beleza, meu cabelo, namorado, apartamento, que eu parei de trabalhar, né? Para não ficar endividada, eu voltei para casa dos meus pais. Mas manteve a beleza da alma. Porque é isso que vale, né? O material a gente consegue reconstruir, a gente consegue conquistar muito fácil. Eu costumo dizer, Aline, que tudo que o dinheiro compra não é prejuízo. Não importa o valor. Bom, aí você se curou. Você se curou da doença do linfoma. Foi quando você engravidou? Isso, 9 meses. Primeiro foi a cura. Tá. Depois de 9 meses, eu não acreditava que eu não podia mais engravidar. Hipótese nenhuma, né? Você tinha pequena chance de engravidar isso? Menos de 1%. Mas isso é uma bênção, então, né, gente? Uma bênção. Ele foi um milagre na minha vida. É um anjo. Com certeza. Para você e para os avós também, né? Que devem, evidentemente, ter um amor muito grande. Foi muito bem-vindo, porque eu ganhei 2 vidas em menos de 1 ano. Olha aí, tá vendo? Aí você se engravidou e Igor nasceu em 2008. 2008. Foi tudo muito rápido. Em 2008 você já estava curado do linfoma. Já. Em remissão. Estava vivendo a tua vida e sim. tal. E quando é que veio a outra triste notícia? 5 anos depois da cura do linfoma. 5 anos da cura do linfoma? Porque eu entrei em remissão e em 5 anos tem que ter aquele acompanhamento. Tá. Então, quando a médica falou, Aline, está curada, livre, pode levar a sua vida normal. Alguns meses depois, eu já comecei com outros sintomas. Meses depois de ser liberada pelo médico? Sim. Tá. Liberada teoricamente, né? Depois de 5 anos após, você passou a ter... Eu fiz esse acompanhamento. E que sintomas você sentia? Então, a leucemia já é diferente. É muito mais rápido de diagnosticar, diferente do linfoma. Porque eu fiz vários exames de sangue e não descobria, né? Foi com a biópsia do gânglio que foi diagnosticado o linfoma. Agora, a leucemia não. Foi só com um exame de sangue, um hemograma com plaqueta. Os sintomas, eu estava... A imunidade fica baixa, então Qualquer coisinha você... É gripe, sinusite, me deu muita sinusite, então eu tomava antibiótico e não resolvia. E me deu amidalite. Eu fui pro pronto-socorro, achando que eu só ia tomar ele só ia me passar um antibiótico diferente. E a minha mãe já falou pro médico, falou assim, doutora, minha filha já teve linfoma. Eu até fiquei brava com ela. Eu falei, mãe, você já faz tempo, para com isso que eu falando essas coisas. O médico falou, não, uma pessoa que já teve câncer,
trataram de uma forma diferente. Vamos fazer um hemograma com plaqueta. E fui lá, eu fiquei. Aí já apareceu que estava tudo alterado e eu já internei e a minha médica já procurou fazer exames para saber exatamente que tipo de doença que era. Isso foi em 2012. Bom, meus amigos, estou entrevistando aqui a Aline Vega. A Aline Vega foi Miss Campinas em 2004. Já ouvimos um pouquinho a história dela. Eu conheço bem a história dela. Até porque quando você está na imprensa e você tem uma Miss na cidade, ainda mais eu que apresentei concurso de Miss, evidentemente que você fica por dentro, você sabe muita coisa. E essa menina, ela tem uma força interna que é algo assim descomunal. Chegando a mãe, oferecendo um filho maravilhoso para os avós, enfim. A gente vai continuar conversando com ela. Eu vou para o intervalo. Se você quiser perguntar alguma coisa para a Aline, fique com esse telefone à sua disposição, que é o nosso WhatsApp, que é o 999-183131. Lembrando também o seguinte, que esse telefone nós não atendemos, tá? A gente só pega o WhatsApp. E daqui a pouco nós vamos falar do Promedula, que é algo que de repente você pode ajudar a salvar muitas vidas, com uma simples inscrição. A gente explica daqui a pouquinho como é que é, tá bom? Aguarde instante só.